nesta segunda parte, eu, pensando no que queria fazer, escolhi a tal quinta dimensão dos recursos humanos. Portanto, já não os seus padres, já não os leigos, já não os profissionais, já não os voluntários do dia-a-dia das igrejas, mas o povo, que é um recurso humano extraordinário da Igreja. E para vos falar de que o Sr. Padre Jorge já falou, de um livro que eu publiquei em junho, por ocasião do Congresso da ACES, O Amor por Critério de Gestão. Vamos lá ver. Este livro, ao qual atribuo uma importância grande, seguramente, na minha vida, pareceu-me encomendado, isto é, pareceu-me recomendado pelo nosso grande acionista. Há 3 anos nasce um acontecimento, e o acontecimento na minha vida foi que eu estava a preparar o Congresso da ACES há 3 anos, em que ia ao Presidente da República, ia ao Presidente da Comissão Europeia, e ao Sr. Cardeal Patriarca, e não estava fácil compatibilizar a sessão inaugural. Cá está. Tudo gente muito importante. Se fala 18 minutos, se fala 14 minutos, se fala 8 minutos. Bom, enquanto se discutiam pelos telefones até para que as pessoas falavam, e quem falava primeiro e depois, eu não conseguia escrever o meu artigo, sendo que o Presidente da República tinha dito: você não pode falar mais que 8 minutos. Tudo bem. Então, já aflito, nessa manhã, final de manhã, e que estava às 3 horas na Católica, na Universidade Católica, e eu realmente estava aflito para escrever o discurso, porque atribuía a maior importância àquilo que ia dizer. Eram 400 empresários e não era para brincadeiras. E tirei um livro ao calhas da minha biblioteca, que é uma técnica que eu usei, que é boa para fazer homilias. Como eu escrevi durante 21 anos seguidos no Expresso, havia semanas em que a gente não fazia a mínima ideia do que é que vai dizer, o que é que vai escrever. E tem a secretária, ou tem o Expresso do outro lado da linha a dizer: só tem 1 hora para entregar o artigo. Portanto, a técnica que eu passei a usar foi tirar um livro ao calhas, começava a ler, e a certa altura aconteciam 2 coisas. A primeira é que eu saía do mundo onde estava, o mundo da advocacia, dos meus problemas, e pronto, e ficava disponível para fazer outra coisa, de reflexão. E em todos os livros encontramos uma ideia inteligente, quer dizer, mais tarde ou mais cedo. E pronto. Eu, para preparar esse discurso, tirei um livro branco, que eu não sei onde é que eu adquiri, não sei porque é que eu comprei, não faço a mínima ideia, de um bispo luterano, Bonhoeffer, e comecei a ler. Comecei a ler, como estava muito impaciente, a leitura do livro, que era muito religioso, tornava-se cansativa para mim. Eu queria chegar a uma ideia qualquer, a tal ideia que me desbloqueia. Mas Deus leva as coisas pelo seu caminho, e a certa altura eu esbarro com uma frase que inteiramente alterou a minha maneira de pensar. O bispo, o pastor luterano, diz a certa altura: o centro vital da ética cristã é o amor. Eu nunca tinha ouvido falar assim. Eu tinha estado na Comissão de Relação do Código de Ética da ACES, trabalhos que duraram 1 ano, muitas reuniões, gente de primeiríssima qualidade, e não me lembro de termos utilizado essa palavra uma vez. E aquilo sobressaltou-me enormemente, devo dizer, porque eu associava a ética a um conceito de responsabilidade, a um conceito de seriedade, de honestidade, de respeito pelos outros, enfim, mas nunca com esta palavra lá metida, amor. Fiquei muito aflito, confesso, e quando falo em público, pergunta a Deus Nosso Senhor o que é que eu digo, eu perguntei: mas tu queres mesmo que eu fale disto? E pareceu-me que Deus disse que sim. Sim. E eu fiquei muito convencido que aquele encontro com aquela frase tinha sido um encontro proporcionado. E pela primeira vez,
com algum temor, devo dizer, falei de amor no seio da economia e do mundo dos negócios nesse congresso. Percebi que se estabelecia um silêncio enorme na sala, um silêncio que vinha do fundo mais profundo plano das pessoas que lá estavam, fossem boas, más, péssimas, horríveis ou santas, não sei, e portanto percebi que era um tema com o qual eu tinha passado a estar implicado. E pensei cá para mim, eu vou ter que escrever sobre isto, seja lá o que for. Portanto, este livro, que aqui está, é isso. Nasce desse encontro de dia 17 de maio de 2009. O problema a seguir foi pensar, mas eu nunca tinha ouvido falar assim. Porquê? Porquê? Nem mãe, nem pai, nem padre, nem encíclica, nem doutrina social da Igreja, nem catecismo francês, nem catecismo finlandês, nem códigos de ética das empresas, nem a SES, mas porquê é que esta palavra não aparece? E a verdade é que ao ver a palavra ali metida na ética e, portanto, na ética dos negócios também, aquilo fazia toda a diferença. Aquilo fazia toda a diferença. Como eu estou convencido que os meus padres, faz toda a diferença, não é? Também, ao ouvir-me, devem estar a pensar realmente como é que se casam estas duas palavras, a economia, os negócios, o lucro, com o humor. E comecei uma investigação. O primeiro passo que dei foi, como sou um jurista, não é? Com a minha formação, ou de formação de raciocínio, fui procurar perceber, procurar uma estrutura lógica para que as coisas fossem assim. E encontrei, fui à procura dos Evangelhos, e lá estava o Evangelho em que Cristo diz: o primeiro dos mandamentos é amai a Deus sobre todas as coisas, e o outro, vírgula, semelhante a este, amai o próximo como a ti mesmo. Ou seja, na categoria lógica estabelecida por Cristo estava o amor ao próximo como primeiro dos mandamentos, ligado ao mandamento do amor a Deus. Como lógico sou, pensei, se isto é assim, se é o primeiro de todos, está no todo, escorre por toda a minha vida, seja a minha vida familiar, a minha vida social ou a minha vida empresarial. Portanto, o amor tem que estar dentro da economia. Portanto, a minha investigação era nesta base. Como continuava a fazer muita confusão, eu disse, mas não te resta, não tens que perguntar se é assim. É assim. Tens é que perceber como é que é assim. E podes chegar ao fim da tua reflexão e perceber ou não perceber. Portanto, todo este livro no meu íntimo, era uma perplexidade a ver se eu conseguia estabelecer uma razão lógica para que o amor pudesse funcionar como critério na gestão das empresas. Havia um aspecto que era para mim fundamental. Se o amor servisse para destruir as empresas, não fazia sentido. Não fazia sentido nenhum. A crise até ajuda. O que seria destruirmos as empresas que existem. O sofrimento humano que iria por aí, não é? Portanto, não pode ser. E começou um tipo de raciocínio muito curioso, que a essa altura gerou um capítulo pequenino, mas um capítulo. Deus ama as empresas. Nós julgamos que vivemos num pecado permanente, não é? Nesta vida económica, nesta correria, mas não é assim. Deus ama o nosso tempo, Deus ama a nossa civilização, Deus ama as nossas empresas. E isto dá-nos um conforto enorme e uma implicação enorme. E ama como? Tive essa discussão, aliás, com o Mário Rui, assistente nacional da ACES. A discussão conversa. Ele ama as nossas empresas como comunidades humanas e como obra humana. E é nesse sentido que ele ama os líderes empresariais, eu tenho dito isso na ACES, os empresários e aqueles que lideram as organizações. Na medida em que os empresários as criam, não é? E aqueles que as lideram, os gestores, mantêm-nas vivas, sustentáveis, espaços de realização de muitas outras pessoas. E neste sentido eles amam as empresas. O outro ponto que me deixava perplexo, devo dizer que era perplexo, era porque
E então fui fazer uma investigação mais concreta, mais lida, e tenho aqui as frases, as palavras que encontrei. Eu digo aqui, o segundo passo deste percurso não foi fácil. Por que razão nunca ouvira falar assim? Por que razão os textos sobre ética empresarial ou liderança empresarial, mesmo de autores cristãos, com raras exceções, evitam ou usam residualmente a palavra amor? Por que razão a doutrina social da Igreja Católica e as encíclicas papais não dão evidência a esta palavra na ação empresarial? E depois então fui ler, fui investigar. E reparem as palavras que existem. O amor aparece sob muitas narrativas. Humanismo, solidariedade, ser bom, caridade, agir justamente, virtude, valor da felicidade, responsabilidade social, bem comum, gratuidade, lógica do dom, sentido social, liderança responsável. Sei lá, tantas formas de sublimar o compromisso frontal com a palavra amor. E a verdade é que, quando eu utilizei, já no primeiro outro congresso, há 3 anos, esta palavra fazia toda a diferença. A palavra faz toda a diferença. Esta faz toda a diferença. Ela tem uma implicação humana que está... Estas são todas palavras de uma riqueza igual ou muito parecida às do amor, não é? Aquelas que eu digo, caridade, tudo isso, mas a força perturbadora da palavra amor, até porque não é suposto que ela apareça no mundo dos negócios, fazia toda a diferença. O outro passo que depois comecei a pensar é o que é que isto queria dizer, desde logo no plano ético. E como é que se podia formular isto de uma maneira que não fosse disruptivo para as organizações e fosse útil para quem toma decisões. E então pareceu-me que a transparência do Evangelho para a ética, fazemos uma transparência, era de que o amor como critério de gestão significa tratar os outros como gostaríamos de ser tratados se estivéssemos no lugar deles. Portanto, eu trato o meu fornecedor como gostaria que ele me tratasse se eu fosse o fornecedor dele. Eu trato o trabalhador, ou o meu colaborador, como eu gostaria de ser tratado se eu fosse o colaborador dele. Com a informação que eu tenho. Que o trabalhador não tem. Se eu estou aflito à beira de uma ruptura, eu tenho que o tratar de uma determinada maneira com essa informação de que disponho. Se estou com uma caixa cheia de dinheiro, é com essa informação que eu devo tratar o outro. E assim se passa com as gerações futuras, com o ambiente, com a proteção do ambiente, assim se passa com os nossos clientes, tratarmos os nossos clientes como gostaríamos de ser tratados, como se estivéssemos no lugar deles. Assim se passa também com a comunidade. Com a sociedade em geral. As empresas são centros de produção de riqueza e não podem, e devem ter presente, e vai ser muito rico este conceito nesse sentido, nós colocarmos do outro lado da rua de quem está em sofrimento. Não é? Nós estamos a produzir riqueza deste lado do passeio, e do outro lado do passeio a gente tem sofrimento. E nós colocarmos na posição daquele que está a ver a produção de riqueza e dizer o que é que ele esperaria de nós, o que é que ele, se lá estivesse naquele lado, esperaria de mim com a informação que eu tenho. E assim nasceu o amor como critério de gestão como explosão. A lógica fundada no primeiro mandamento, esta ideia de romper a barreira do não dito, as palavras, só falta esta, era a última palavra que faltava e faz toda a diferença, e este significado muito operacional, tratar os outros como gostaria de ser tratado se estivesse no lugar deles. Porque na ética empresarial e no amor, na gestão empresarial, não é só o trabalhador que conta. O trabalhador é aquele que implica mais connosco, não é? Está a ver connosco, depende de nós. São todas as outras variáveis, chamadas stakeholders, não é? Todos aqueles que estão em relação connosco, incluindo o futuro. Por isso é que as empresas têm políticas de proteção do ambiente. É porque elas são responsáveis pelo futuro. Eu, na questão do futuro, também foi muito interessante, porque eu pensei, mas o que é que o amor tem a ver com isto? Eu lembrei-me do meu neto. Eu tenho um neto e pensei, realmente, se eu pensar com o amor que eu tenho por este miúdo, este bebê, este 3 anos, se eu pensar toda a minha ação projetada no futuro, a partir de deste amor tão grande que eu tenho por ele, o futuro vai ser presente para mim, exatamente como se fosse o dia da manhã, não é? Porque a gente quer tão bem àqueles que ama,
que não vai estragar o mundo que lhes vai caber a eles viver. Depois havia aqui questões muito complicadas para resolver, que eu fui tentando resolver. Uma era o problema do sentimentalismo, que é muito complicado. As empresas não podem ser geridas só com o coração. Isso não existe. Então, apetece desistir desta investigação. Se é assim, se Deus é amor e não é outra coisa, então não tem sentido mais, mas não é verdade. Pensando com profundidade, nós vemos que mas para isso era fundamental aquela intuição, que só depois escrevo mais tarde, de que Deus ama as empresas. Porque esta ideia de que todo este mundo em que vivemos é um pecado estrutural da nossa vida, a civilização é em si mesma uma civilização pecaminosa e não tem conserto, não é verdade. Deus desagrada-se seguramente com muitas das coisas que fazemos no âmbito desta civilização, no âmbito do nosso dia-a-dia, mas aquilo que estamos a construir, eu acho que é a obra de Deus, também é obra. As empresas, as oportunidades que damos às pessoas, tudo isso. A tensão que aqui se gerava só se resolvia, e penso que se resolve bem, e compõe também na doutrina social da Igreja Católica, na ideia de que a empresa é o bem maior que aqui está em causa. A empresa, aquela unidade viva, aquele ponto de energia que um senhor qualquer ali de repente tem uma ideia, juntam os tostões e começam um negócio e chama mais um, depois chama mais outro, depois ele começa a crescer, muito ou pouco. Esse núcleo de vida e de oportunidade social é o bem maior, e é por isso que o líder empresarial é responsável. Outro ponto que tem agora a ver com o sentimento é que eu reparei, quando comecei a falar no âmbito da SES nestes termos, que a palavra não deixava ninguém indiferente. Ninguém. As pessoas ficavam algumas perturbadas, no bom sentido, entusiasmadas, sobretudo as mulheres, é muito curioso, muito curioso. As mulheres, de uma maneira geral, como que se está a falar, é como se estivesse a falar uma coisa familiar. Os homens dividem-se mais e a questão agora perdi um bocadinho, desculpem lá. Exatamente, esta questão de que nada ficava igual com o uso desta palavra implicava tratar com uma forma muito incisiva a questão do sentimento. A arte está em que nada fica igual. E, portanto, nós temos, por um lado, um instrumento, penso eu, muito operacional, muito racional, tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, se estivéssemos no lugar deles. Isto permite decidir quase tudo, com grande facilidade. Mas, ao mesmo tempo, não pode ser só isso. Quer dizer, porque, realmente, utilizando a palavra amor, há uma libertação de energias evidente, como aliás no Congresso, ao mais alto nível das organizações. Porque no Congresso foram falar presidentes multinacionais, presidentes dos maiores grupos portugueses, gente seríssima e gente boa, muito emocionada a falar neste tema, nestes termos. E, aliás, foi de tal maneira que eu, um pouco tateando, devo dizer, no ciclo de conferências deste ano, fiz uma sondagem e foi se continuaríamos o tema ou não. Porque não é fácil ter um ano inteiro de conferências, o amor com critérios são, até porque não é fácil de falar deste tema. E foi radical. As reações que eu tive foram absolutamente, é que mais faltava que não fosse este tema. Disse, você desempenhe-se lá como quiser, e portanto vai haver conferências aqui em Coimbra, pelo menos duas, é isso que eu estou a sugerir a todos os grupos, 2 ou 3 conferências durante o ano, portanto o ciclo até maio, que fala deste tema. E venham gente de outros sítios do país cá falar, ou gente de cá, e é bom que os nossos estejam presentes. É bom que ouçam, é bom que vejam, é bom que ajudem, é bom que inspirem. Outras grandes temas da investigação
organização, o amor como critério de gestão, um deles foi colocado por um grande empresário, patrocinador da ACES, que essa altura estava bastante silenciado na reunião que tive, quando juntei os patrocinadores da ACES e perguntei-os: mas aceitam que este seja o tema do Congresso? Porque se ganha clientes a falar disto, portanto, as pessoas aceitam ou não? Eu estava determinadíssimo a fazer o Congresso, portanto, eu sabia que tinha recebido uma instrução para fazer o Congresso nestes termos, mas tinha que ouvir toda a gente e ver. Se houvesse uma resistência muito grande, eu não faria. E aí um grande empresário colocou uma questão muito interpelativa. Foi antes de eu escrever. Ele diz assim: a ideia é muito forte, é muito interpelativa e perturbadora, mas tem um ponto que não tem superação. É que é incompatível com a exigência que é preciso das empresas. E eu voltei para ele e disse: ó Sr. Engenheiro, há alguém na sua vida que o senhor ama mais do que os seus filhos? Não. Há alguém com quem seja mais exigente com os seus filhos? Também não. Está bem? Eu acho que o senhor está resolvido no plano da concepção do conceito. Porque realmente não há nada mais exigente do que o amor. Se repararem, eu tenho depois desenvolvido esse exemplo também, depois também pensei nele, ao nível da disrupção das organizações. Numa equipa de voluntariado, se um dos voluntários não cumpre a sua função, tem um impacto na organização muito superior a se um trabalhador não cumpre a sua função numa empresa. Porque o nível de expectativa e de exigência que está sobre o voluntário, sobre aquilo que está a amar, com os outros, é muito superior àquilo que está a fazer, simplesmente a fazer o seu trabalho. Portanto, o amor é muito mais exigente e é estruturalmente exigente. É a exigência máxima mesmo, eu diria. Não sei se concordam, mas este era um ponto, porque o livro é muito racional, ou superava ou não superava estes problemas, e este foi um dos. Outro ponto muito interessante tive essa discussão também já com o João Luís Serra das Neves, se a crise de 2008, a crise financeira, era uma crise ética ou não. Porque, no fundo, muitos dizem que, ao lado dos delinquentes, não é? Que houve alguns delinquentes no sistema financeiro, muitos deles fizeram ações legais. Portanto, aqui, o sistema estourou legalmente. Portanto, não há nenhum ilícito que possam ser acusados. E até eles produziam lucros gigantescos. Portanto, eles eram ótimos gestores. Portanto, mas há aqui uma crise ética. E só o amor deixa de isso. Porque era a questão da prudência. Quer dizer, aquilo que as pessoas fizeram foi de uma imprudência que o amor teria impedido. O amor teria impedido, quer dizer, eu quando estou a exportar os tais produtos tóxicos que se ouve falar, no fundo, que são produtos construídos que depois são vendidos de banco em banco e uma pequena casa comprada em Miami por um trabalhador hispânico acaba por valer dinheiro nos mercados em Singapura. Essa altura, isto é um perigo tal, transformou-se num perigo tal, que pessoas prudentes, pessoas que sentissem amor pelos outros, não teriam praticado, eu acho que quem não o tivesse feito. O interessante é que o amor vê o invisível. É uma das coisas muito interpretativas desta reflexão. Ele faz-me ver para lá daquilo que os meus olhos veem. O americano que está a estruturar um derivado, um produto financeiro em cima disto e que está a vender à pessoa, a vender aquele seu padrão, e o seu padrão já é vender, o seu padrão está lá ao fundo. Eu já não estou a ver, mas o amor faz-me ver, o fim da sala, o fim das minhas consequências, das consequências dos meus atos. Se eu sentir amor, se eu usar o amor como critério de análise das coisas, se eu introduzir essa dimensão na liderança empresarial. Portanto, sem dúvida nenhuma, na perspectiva de que o centro vital da ética cristã é o amor, houve uma crise ética em 2008, embora muitos dos atos que acabaram por ser explosivos fossem legais, fossem inteiramente autorizados. E até, muitos deles, frutos de uma imaginação criadora ao nível empresarial, de gente brilhante.
É brilhante. A gente pega em 2 copos e faz uma garrafa. Outro ponto muito interessante de valorização do amor era muito perceber que o amor não era estranho à lógica da economia. Se repararem, um dos pontos que mais me sugestionou foi a sustentabilidade. A sustentabilidade, que é o bem que o mundo procura hoje em dia. Se o Estado Social é sustentável, se a nossa competitividade é sustentável, se a economia é sustentável, se as empresas são sustentáveis, se eu posso pagar, se eu não posso pagar. Se repararem, o critério básico da sustentabilidade é o longo prazo. É o critério-chave do amor. O amor tende para sempre. O amor tende para o amor é íntimo do longo prazo. E, portanto, gerir com amor é quase que, por definição, gerir sustentavelmente. Gerir sustentavelmente. Outro ponto que é sempre perguntado tem a ver com o sofrimento. Isto é, se eu amo, eu não causo sofrimento. Pelo contrário, eu evito o sofrimento. Este é um tema que eu diria que não está completo no meu espírito. Não fechei tudo. Sinto que... Mas ousei escrever e ousei assentar pelo menos uma âncora para continuar a pensar. E tem a ver com o despedimento. Sendo o bem maior a empresa, os líderes empresariais não têm muitas vezes nenhuma outra oportunidade que não seja despedir. Não têm outra oportunidade, não têm outra saída que não seja isso. E o fazem por amor ao bem maior, à preservação da empresa. Este aspecto é muito, muito importante, porque eu sei que eu evito, por exemplo, debates televisivos e isso, porque falar neste tema, neste tom, nesta altura, provoca todas as confusões na cabeça das pessoas. Eu acho que é preciso que o critério faça o seu caminho na Terra, no meio das pessoas, para depois poder falar nele com outra maturidade, com outra tranquilidade, com as expectativas reguladas. O ponto é que a ACES tem dito e tem pedido publicamente a todos os empresários que, se puderem, não dispensam. Se puderem, não dispensam. Isto não é incompatível com o que eu disse anteriormente. É impossível julgar as decisões de cada empresário, de cada líder empresarial. Alguns agora estão na ACES com situações dificílimas, críticas, não há críticas. Pessoas a quem o Estado não paga há 14 meses, portanto, não há outro remédio que não seja despedir. Portanto, eu não julgo ninguém, nem ninguém tem que julgar ninguém nesta matéria. Mas não é incompatível esta ideia de que, reparem bem, um dos dias mais bonitos, no sentido de estética, da minha vida, é quando o meu pai é saneado no antigo grupo CUF, muitos se lembrarão, aqui na sala, por nada, gratuitamente, em 75, e chega à casa e diz: não tenho, não é para vos dar de comer, não é para os estudos, nem nada, tenho que me ir embora de Portugal. Não tenho nada. Vender tudo o que temos e temos que ir, tenho que me ir embora. Isto é um momento na relação entre o líder da casa, do meu pai, e os filhos, e a minha mãe. É um momento de sofrimento. Ele não tem nem para dar de comer. É o que ele está a dizer. Trata da tua vida. Vai à tua vida. Isto pode acontecer nas empresas. Agora, eu não me lembro de nenhum momento em que o amor dentro de casa tivesse sido tão intenso como nesse dia. Não me lembro. Agora, mudei a minha vida por causa desse dia. Porque eu já estava fora de casa, fiquei tão aflito que depois fui tentar ajudar o meu pai no Brasil. No congresso da ACES, numa pequena discussão quanto ao programa, eu queria que no programa houvesse uma história triste. Houvesse uma falência. E que fosse uma falência que passasse por um líder cristão. E os seus padres devem conhecer uma grande empresa, Edifer. Vocês já ouviram falar, agora aparece por todo lado. É uma das grandes empresas portuguesas de construção civil que faliu. Faliu, quer dizer, não conheço a ideia. E a dona, presidente e gestora
é a Eriferro, empresa familiar que lhe custa mais, ficou naquela opção de ou salvar a empresa com risco, desfazendo-se de parte dos trabalhadores, mas mantinha a empresa da família, ou vendia mal, porque ia ser usada pelo comprador, e punha a empresa e os trabalhadores num fundo e ficava sem a empresa. E foi o que ela fez. Sem uma hesitação de espírito o tempo todo. Eu perco a empresa, mas eu não perco os trabalhadores. Aqui foi uma espécie de lista de Schindler, não sei se não do filme, não é? Em que ela ia pôr trabalhadores dentro do fundo para os proteger. Ela termina o congresso, ela é um texto muito pequenino, que conta esta história. E ela diz, se isto não é amor, digo o que é o amor. Ou seja, no sofrimento empresarial, há sofrimento no mundo empresarial. Isto é uma riqueza muito importante, porque nós sentimos um sentimento de pecado quando estamos na vida económica. Eu acho que isto é libertador, porque a perda, a morte da empresa, o despedimento, o sofrimento, a lesão, faz parte da vida. Eu fiquei muito mais tranquilo nesta investigação, na relação que Deus tem com a minha vida empresarial. Posto é que eu saiba tomar decisões com discernimento e sabedoria, mas o grau máximo do sofrimento é a morte. Portanto, neste caso, tratava-se de matar uma empresa. E ela morreu, a empresa, e ela agiu como morreu. A empresa deixou de existir e muitos trabalhadores foram salvos, outros não puderam ser, mas a maioria que ela pôde, ela conseguiu fazer. Isto é uma história muito bonita e foi muito marcante no nosso congresso. Daí eu voltar a esta ideia que era muito importante, porque eu dizia para mim, isto só faz sentido se eles amarem as empresas, se eles não amarem as empresas, eu não consigo uma lógica para isto, isto não tem nenhuma saída. Não tem saída. Quer dizer, o critério continua a ter que ser este, eu é que não percebo como. E eu acho que nós amamos realmente as empresas, isso é muito, muito importante. Depois, havia, enfim, vários riscos que eu fui tratando. Depois havia o problema da operacionalização do conceito da vida empresarial, mas havia duas ideias que eu gostaria de vos falar e depois podemos conversar. Um é o amor é um fator de riqueza. O amor como critério de gestão é um fator de riqueza. E o segundo é aquilo que me perturbava decisivamente, que era, se o lucro é o retorno dos capitais, o retorno financeiro dos capitais que alguém investe, quer um retorno, e a lógica fundamental da economia é nós procurarmos maximizar esse lucro. Se o amor como critério de gestão der cabo deste conceito, eu também não consigo perceber como é que isto é. Este foi um problema que me ocupou há algum tempo. O amor como fator de riqueza. Em primeiro lugar, há uma evidência empírica de que as sociedades onde os trabalhadores são mais bem pagos, em que a sua formação é mais cuidada, em que as políticas de responsabilidade social são mais avançadas, em que há melhor proteção do ambiente, em que os prazos de pagamento entre empresas são mais honestos e curtos, há uma evidência empírica que corresponde às sociedades mais desenvolvidas. Ou seja, tudo aquilo que está próximo do resultado de uma ação amorosa da economia, por evidência empírica, produz as sociedades mais desenvolvidas e ricas. E mesmo as grandes empresas ricas são aquelas que, em regra, apresentam esses níveis de desempenho que seriam próprios de uma gestão amorosa. De tal maneira que eu sugeri ao professor João Luís César das Neves, que é por mais conhecido de todos nós, e ao professor Diogo Lucena, que no congresso da ACES fizessem no primeiro painel, logo, respondessem a uma pergunta: quanto vale o amor? Quanto vale? Vale mesmo? Vale de caixa. E foi muito interessante essas duas, que espero que sejam publicadas agora no livro do congresso. E não é por acaso, porque eu posso aqui pegar aqui em 2 ou 3 pontos do
amor como fator de riqueza. Reparem só 2 ou 3 aspectos. Ao nível, quanto vale uma empresa em que o meu filho, ou os meus filhos lá entram e que se lhes diga: olha, o teu chefe utiliza como critério de gestão o plano. Sabe a confiança que a pessoa sente? A tranquilidade, a adesão, a inclusão do seu todo, o compromisso, a motivação. Eles lá nas faculdades de gestão estão sempre à procura do extra mile, daquela coisa que nós damos mais à empresa, do commitment, compromisso com a empresa. Repare, há alguma comparação entre aquilo que é a capacidade de compromisso de um grupo de voluntários que está a atuar por amor sem qualquer empresa, ou de uma equipa de profissionais que esteja aí no mundo, em Singapura, a fazer um negócio? Não há. Não há. É maior voluntário do que o Sr. Smith em Singapura. Portanto, isto é o objetivo, isto deve ser estudado. Deve ser estudado, o professor António Borges, que faz o prefácio, também anda muito à volta deste. O fator inovador, já repararam? As ideias que nascem quando as pessoas se juntam em nome de Deus, ou que se juntem por amor. A quantidade de criatividade, a criatividade que solta, que sai, é interminável, é inesgotável. Isto também é nas empresas, porque não há de ser. A confiança, o amor é o pilar da confiança, ou a confiança é o pilar do amor, não quero. Quanto vale uma relação que é estruturada com um fornecedor ou com um cliente, em que o outro sente que eu tratarei sempre da maneira como me trataria a mim mesmo? Quanto vale um fornecedor ou um cliente se transformar num parceiro de uma empresa? A estabilidade que isso dá. A riqueza que isso é em termos de marca, em termos de recorrência de negócios, em termos de eficiência. Eu vivo, e vivo bem, porque as pessoas não confiam umas nas outras. Porque não há essa base. Eu sou sempre chamado para intervir, ou a situação é que eu fazia isto por questões, isto não vai pagar uma fortuna para ter aqui. É verdade, é verdade. O amor sabido, o amor como critério de gestão, não como um sentimentalismo, um romantismo, um lirismo, mas o amor, como ele significa, tratar o amor como Cristo disse que seria, e devia ser, é de uma eficiência económica extraordinária. Outro ponto dificílimo de resolver é esse do lucro. Era difícil de resolver. Se o lucro é o retorno financeiro do capital investido, como é que através do amor eu maximizo o lucro? Como? Bom, e mais uma vez, os meus instrumentos de gestão foram sempre instrumentos de investigação e instrumentos interiores. O amor é uma coisa que está cá dentro. Sempre cá a pensar como é que eu faço, como é que fazem os meus sócios, como é que fazem as pessoas que eu conheço, muitas empresas. E reparei, como se fosse um facto que fosse exterior a mim, que nós desenvolvemos na sociedade de advogados políticas sociais, manifestamente, que não conduzem a nenhum efeito produtivo. Uma empregada de limpeza custa no mercado 450 euros por mês, pagar-lhe 800 euros por mês, ela não vai limpar nem mais, nem menos do que limpava, se fosse 450, ainda agradecia. Mas nós fazemos questão de pagar bem. E este fazemos questão de pagar bem é um retorno. Quer dizer, eu meto o meu dinheiro lá e não quero só ter retorno de dinheiro. Eu quero ter retorno em pessoas felizes, quero ter retorno em pessoas bem pagas, quero ter retorno em pessoas qualificadas, quero ter retorno em dignidade humana. É um retorno que eu quero. Eu não sei viver sem isso. Se me disserem, me puserem 2 projetos e eu tenho 100 para investir, um dá-me isso, o outro não me dá, eu não vou para aquele que não dá isso. Ainda que aquele que eu aposto, tu isto custa imenso dinheiro. As nossas advogadas, por exemplo, têm 5 meses de baixa de licença de maternidade, mas nós não temos apoio da Segurança Social.
Não temos. Os advogados não têm. Portanto, somos nós que temos que pagar. É um retorno que nos dá uma gratificação extraordinária. Eu estimulo ao máximo que elas criam o mais que puderem. É disruptivo e custa-nos uma fortuna. Mas este custar uma fortuna não é um lucro. Também é um lucro. Então, o professor César das Neves gostou muito da ideia que é a modificação genética do conceito de lucro. O lucro não é só material. O lucro pode também ser imaterial. E eu acho que esta maneira nós temos que aprofundar com muita visão e com muito caminho, Porquê? Porque isto permite atuar e quem decide o que é o retorno que quer não são os professores das universidades de economia de Stanford ou de Harvard. Não é o capitalismo americano que nos diz o que é o retorno. É quem investe. Eu admito perfeitamente, um amigo meu, eu invisto para receber a maior massa possível, neste sentido, para a tua conversa. Ok. Eu digo, mas eu não. E há muitas pessoas que dizem, eu não. Há muitas pessoas. Percebem? É nestas pessoas, neste segmento, que nós temos que atuar. Nas motivações das pessoas. E se nós de repente descobrimos que afinal o lucro não é só dinheiro, nós podemos estar a contribuir para o desenvolvimento humanizado da economia de forma extraordinária. E por outro lado, e isso eu tenho pedido a estas multinacionais, que têm estes católicos envolvidos aqui na ANSES, podemos criar novas métricas de sucesso. Não é só chegar cá abaixo e dizer, 2 milhões ou 226 milhões. Não, o teu sucesso mete-se noutras coisas. Eu quis outras coisas. O próprio acionista dizer, eu quero outras coisas. Eu quero que o senhor me dê outras retorno não financeiro e bem identificado. Isto eu acho que é de uma riqueza muito grande. Pensando assim, eu desbloqueei este que era para mim um problema complicado, porque um homem pragmático que sou, pensei, não, se isto destruir, se eu não consigo perceber como é que a economia se casa com o amor, se a economia destruiu o amor destruiu a economia, isto não faz sentido nenhum. Para mim, não consigo perceber. E esse foi o último momento mais difícil da investigação e que assim terminou. Eu acho que isto é importante, sabem, porque tenho um penúltimo capítulo que é o deserto. O deserto. Que é para pôr as pessoas todas à vontade. As pessoas, os meus amigos das empresas. Não é? Com este critério estou ciente, chegamos ao deserto. Mas o deserto é a nossa condição. Para um católico, não é? Focado na eternidade, o deserto é um desafio e é um facto da vida. Não me devemos estranhar. Temos alma de camelos, não é? Aguentamos-nos no deserto. Eu devo dizer que tenho as respostas mais extraordinárias dos sítios mais inesperados e os silêncios mais indiferentes dos sítios onde eu mais esperava ter resposta. Desde logo na minha organização. Há pessoas que nem agradecem o livro, ou a dedicatória, nem agradecem. E há pessoas que me falam não sei de onde. E eu acho que um tema destes ele é tão interpelativo, pelo menos para mim foi, eu vejo que havia a nossa Presidente do Núcleo de Braga, dizia uma coisa extraordinária, quando nós decidimos fazer o congresso com este tema. As pessoas estavam todas cheias de medo. Eu até na altura disse, isto deve ter sido como nas catacumbas, pá. A malta toda escondida, era não deitar a cabeça de fora, porque isto no mundo dos negócios parece um bocado ridículo. Não se ganha com ele a falar de amor, não é? Mas ela dizia uma coisa extraordinária, e essa foi também a razão porque eu fechei o livro com 2 folhas sobre liderança. E a liderança não é só do topo. É a liderança, eu vejo muito, como presido das organizações, a gente senta-se na cabeceira e sente a importância das pessoas que estão nas laterais. Quer dizer, a liderança é um dinamismo interpessoal permanente. Aquela ideia de que é o boss que vai decidir não é verdade. Não é verdade. E nas organizações há muito essa ideia. E quando estávamos a tomar a decisão, e ela tinha que ser uma decisão muito inclusiva, quer dizer, as pessoas tinham todas que sentir, mesmo que tivessem, muitas delas tinham receios, vergonhas, pudor, sei lá, era muito importante aqueles que intervêm no momento certo na discussão
Não há mais dúvidas. Eu lembro dessa intervenção, foram várias, mas eu lembro dessa intervenção da nossa social de Porto, uma empresária que está a vir no estrangeiro, a vender serviços em Angola, não sei o quê, e ela dizia, mas como é que pode haver dúvidas? Eu sinto uma coisa aqui, como não sinto desde que me apaixonei aos 16 anos. Isso foi fatal. Os homens que ali estavam ficavam todos, ok, eu quero agora fazer um congresso sobre este tema. Depois correu extraordinariamente bem, devo dizer, não pode ter corrido melhor, com uma seriedade, com uma serenidade, e de pessoas que são o topo da economia portuguesa. São pessoas de uma responsabilidade enorme que podem fazer bem a milhões de pessoas. Eu tinha muita, tenho ideia de que isto é um caminho que tem que se fazer. E, portanto, fiquei muito desapontado porque as livrarias resolveram não pôr nos escaparates porque acharam estranho o título. Disse-me Henrique Mota. Fiquei desapontadíssimo com as livrarias católicas, também não recolheram um livro, parece que agora está a ser resolvido. Espero que sim. A verdade é que, e termino mesmo, ontem no Brasil, eu vinha descer o elevador, o livrinho, que eu ia à editora, vou tentar publicar no Brasil, e vinha assim, com a mala, e o casal que está no elevador começa a ficar todo torto, e lá do 18º andar até cá abaixo, amor, como que é, gestão, mas que interessante. Nem sabia se era meu ou não. O livro, se eu tinha escrito na petição, porque eu tinha comprado. E quando vou pagar a conta, passado 15 segundos, não é? Vou ao balcão pagar, vou fazer o check-out, e a senhora está ao lado, que está a fazer isso. Eu pus o livro ali, comecei a passar cheque, o cartão, e ela faz um pouco a mesma coisa. Ela sai dali e vem, e toca no livro e diz: mas que tema! E foi isso que eu disse à editora brasileira, que é no Brasil, disse: se os senhores é para pôr atrás os escaparates nas minhas vitrines, não vale a pena, perdemos tempo. Ou os senhores acreditam e põem à frente, ao pé daqueles livros em que a mãe matou o pai, e o sexo livre, e como ser rico em 3 semanas, e coisas do género. Ou não vale a pena. Não vale a pena. Os senhores acabam. Não é que não vale a pena, nós já não deixam, não faço um negócio com vocês. Mas não atenção a fazer negócio nenhum. As pessoas param de atenção depois os direitos económicos, dê-los a quem precisa, como aqui fiz em Portugal. E por isso peço ajuda. Acho que isto é um tema muito interpelativo. Não tenham dúvidas na pastoral empresarial. Alguém dizia que ia vir o bispo das empresas. Dizia ele com graça, em vez de ver o bispo das Forças Armadas, podia haver o bispo das empresas. Esta não era para ter graça, mas o bispo das empresas que não deixe cair o amor no mundo da economia. E os seus passos aqui uma missão fundamental nos grupos católicos, nos grupos. Uma vez pergunta-me, são milhares nos escuteiros, são milhares nas equipas de Nossa Senhora, são milhares nos alunos da Católica, todos os milhares e ninguém se fala. As mensagens não passam. O que é isto? Pronto, eu achei importante dar-vos esta visão, pelo menos é refrescadora. Eu devo dizer que também despertou logo muita atenção desde o princípio que eu ouvi falar deste congresso, de tal forma que eu acompanhei bem pela net e já ouvi os vídeos que estão no YouTube com todo o seu discurso e com o que disse e outras pessoas que falaram, que eu achei que era muito interessante e alegra muito que haja leigos que estão no fermento no meio desta massa tão importante como é a gestão, as finanças, o mundo da economia, a política. Precisamos mais de leigos presentes, mas graças a Deus é bom ouvir que há alguns e que vão mudando a coisa. Foi bom ouvi-lo. Agora gostava que vocês pudessem, se quiserem, pôr algumas perguntas. Eu gostava de pôr uma. É que eu ouvi falar 2 ou 3 vezes que sentia alguma
culpabilização nesse mundo das empresas, da economia. Eu também tenho vindo a pensar que o catolicismo, o juré católico, se tem dado, de certa forma, uma certa cultura culpabilizante em relação ao dinheiro, ao contrário do protestantismo, por exemplo. No discurso que tenho visto em países anglo-saxónicos, isto é uma pergunta, nos países anglo-saxónicos diz-se assim, eu tenho lido, a gente deve possuir como se não possuísse. Quer dizer, deve ser livre em relação a isto. Isto é o discurso evangélico. Mas no fundo a coisa é, vocês devem ser ricos, tentar ser ricos, mas depois deem abundantemente, não fiquem agarrados ao dinheiro. E de facto, eles dão. Há muita angariação de fundos para a igreja, para obras sociais, o próprio Bill Clinton dá dinheiro com abundância, é certo que ele tem muito, mas podia ficar com ele, e dá-o abundantemente para muitos países, etc. Nos países católicos há uma relação com o dinheiro, parece-me diferente, mais culpabilizante. Se calhar nós insistimos mais no empobrecimento. O que é que acha disto? É que eu próprio, num trabalho que tenho, precisei de 12.500 euros para umas gravações de uns vídeos, na que eu ia arranjar esse dinheiro, mas foi um pastor protestante batista que me disse: eu arranjo dinheiro. Então, e como é que eu arranjo? Os batistas são pouco em Portugal. Nós aqui nos batistas partilhamos muito. E arranjam-me 12.500 euros da Igreja Batista para fazerem uns vídeos de coisa. Eles arranjam dinheiro porque têm esta, digamos assim, esta quase que a espiritualidade, a partilha. Nós, os católicos, não temos nada. Não sei se... Hoje é um tema que me é muito caro. Quer que eu responda já? Um dos frutos desta minha investigação é a convicção de que criar riqueza é bom, não é mau, aos olhos de Deus. Não é nada também que a doutrina inicial da Igreja não o diga. Cada um tirar a parte que lhe é justa, eu cito aí a parte, não sei, a anotação da doutrina inicial da Igreja, é inteiramente legítimo. Numa das apresentações do ano passado pelo Ministro das Finanças, que foi um sucesso na SES, lá em Lisboa, eu tive a oportunidade de dizer que estávamos todos profundamente gratos. Ele não é católico. Porque, segundo o Evangelho de Zaqueu disse a Cristo: eu vou dar metade dos meus bens e vou dar metade dos meus bens aos pobres. E Cristo responde: a salvação entrou em tua casa. E eu agradeço-te, Sr. Ministro, ter posto o imposto a 50%, porque já temos o problema do Zaqueu resolvido e a salvação garantida por via fiscal. Convém, isto para dizer o quê? Isto para dizer que a sociedade em que nós vivemos é uma sociedade em que o contrato social pressupõe uma justiça enorme. Quer dizer, eu neste momento a carga fiscal que tenho, segundo as contas que, aliás, em debate televisivo entre economistas, oscila de 70% a 80%. Eu ganho 100, dou 70 a 80%, porque é 100 que ganho. Me perguntam se vale a pena trabalhar tanto, acho que não. Digo para a sensibilidade. Quer dizer, eu acho que esta é a base também sobre a qual a Igreja deve trabalhar. Porque às vezes eu estou a ver comentários sobre os ricos e sobre a riqueza e sobre o dinheiro que são profundamente infelizes. São profundamente infelizes porque há um rico ou uma pessoa que vive bem, e há tão poucas em Portugal, portanto não se pergunta quanto é que ganha. Pergunta-se quanto é que paga de impostos. Um dia estava, 4 ou 5 meses, estava a chegar a casa e vi na televisão o programa do futebolista, não é? Lembra-se do futebolista. E aqui é um caso social típico que tem a ver com o que me pergunta. O futuro ofereceram 150 mil euros, dizia a televisão, para ele acompanhar o Campeonato da Europa. A televisão fazia fazer negócio vendendo anúncios, porque o futuro vende anúncios, pronto. O seu pai faz homilia, eu faço petições iniciais, o futuro vende anúncios. E caiu-lhe uma legenda. O ministro foi para a RTP e disse: nem pensar, não se paga 150 mil euros nesta altura a ninguém no mês. E a minha reação foi totalmente ao contrário. Mas que estúpido, o homem ia pagar 50% de imposto. O povo já perdeu 75 mil euros. Não, foi instintivo. Comentei logo para a minha mãe: mas que estúpido, perderam 75 mil euros. Portanto, a história está mal contada, percebe? As mentalidades estão a ver mal o problema. Isso tem muito a ver depois com aquilo que o Sr.
mas têm uma razão de fundo para progredirem. Eles não têm um sentimento de culpa. Eu acho que eu vejo a minha mãe como a minha mãe pensava. É um escândalo que o Eusébio ganha, disse-me ela nos anos 60. E eu pensava, o que é que ela tem a ver com o Eusébio ganha? Pensava eu cá para mim. É um escândalo, pode-se dizer hoje, o Ronaldo ganha. Mas o que é que, se eu pagar impostos, o que é que eu tenho a ver com isso? Pelo contrário, eu tenho que lhe agradecer. Eu, sinceramente, hoje em dia, como tenho uma boa profissão, acho que quando vou à repartição de finanças, devemos ter uma passadeira. Porque eu pago impostos sempre para pagar os salários deles todos. Portanto, eu acho portanto, neste caso é muito importante, porque a Igreja deve valorizar isto, porque as pessoas estão a fazer um sacrifício, mesmo as pessoas. Qual é o tema aqui mais difícil? É que isto não é sustentável. O Sr. francês, o Presidente francês, agora diz que vai taxar a 75% as pessoas que ganham mais de 1 milhão de euros em França. É tudo muito bonito e muito demagógico. Imediatamente a seguir, o Primeiro-Ministro inglês diz: é com o maior gosto que os receberemos aqui. Estão a ver? E eu devo dizer, eu não me interessa se ganham 1 milhão, se ganham 2, se ganham 200 milhões, já que de particular, isso não me interessa. Se pagam impostos, eu acho que não há um limite para a sustentabilidade da sociedade e também para subir aos outros. O que eu digo é, eu acho que o limite fiscal está excedido, eu acho que isto é uma violência, uma violência. Mas, e digo isso na ACES também, o facto de já estarmos para lá daquilo que é razoável a nos ser pedido, 70%, 80% do que a gente ganha, eu acho que, sinceramente, eu ontem recebi a conta, a avaliação da minha casa, duplicou. Eu começo a ver, duplicou, tem 10 dias para contestar. Bem, imagine isto generalizado. O país inteiro, quer dizer, a sua casa, que ali estava avaliada em 100 mil euros, passou a valer 200 mil. Portanto, o imposto é o dobro. Isto tem um limite. Isto vai ter, eu sei, o país agora reagiu muito com a TSU e com a taxa social única e com o perda de um salário e tal. Mas a questão é mais funda, é que nós não temos riqueza para aguentar a sociedade que temos, as expectativas sociais que temos. Porque isto não tem sustentação. Os nossos filhos vão todos a sair de Portugal, e vão voltar, quer dizer, fazem as contas, quer dizer, têm comportamentos inteligentes e razoáveis. Eu não. Mas o que eu digo na ACES é isto: apesar deste saque fiscal, nós devemos continuar a ser generosos depois do saque, porque apesar de não termos mais que os outros. E, portanto, a generosidade tem aqui um papel fundamental. Agora, esses países anglo-saxónicos, eles pagam 30 e poucos % de imposto. Portanto, é natural que tenham uma cultura completamente diferente, inclusive a cultura da filantropia. Eles é famosa, não é? Está na hora, temos de terminar por aqui. Obrigado, Sr. Doutor, por ter vindo aqui para